observando 12 países, obviamente democracias, ou algo próximo disso, né? Esse conceito anda fluido demais. Mas o Brasil tem, entre esses 12, o legislativo que mais alterou a Constituição. É claro que mudança constitucional tem muito a ver com envelhecimento do texto, tem muito a ver com o fato de que uma Constituição que tenta abordar muitas coisas, que tenta abraçar muitas coisas, alcançar muitas coisas, invariavelmente esse tipo de texto torna-se em parte obsoleto, anacrônico, ultrapassado. E as mudanças sociais, inclusive tecnológicas, as mudanças nas relações de produção, vão trazendo modificações na realidade que deixam aquele texto, às vezes, até sem sentido. Ele precisa ser modificado. É o problema que decorre de uma Constituição muito grande, né? Que tenta alcançar coisas demais. Esse é um problema da Constituição brasileira, que já foi modificada 131 vezes desde 1988, desde outubro de 88, quando foi promulgada. E só nos últimos 3 anos e 8 meses foram 26 alterações. E nesses 34 anos, repito, 131 modificações no texto constitucional. Aliás, um texto de tal maneira extenso e tentando abraçar tantas coisas que muitos artigos abriram a necessidade de uma regulamentação. E em muitos casos não veio nunca a regulamentação. Há coisas que estão no texto constitucional que há 34 anos esperam uma regulamentação. Que deve ser feita, só pode ser feita pelo Congresso Nacional. Não há outro poder autorizado a fazê-lo. E, de qualquer maneira, essas comparações, elas devem considerar uma série de coisas. Os Estados Unidos, que tem uma Constituição lá do final do século XVIII, né, da sua independência, a alteração no texto é coisa rara. São 27 emendas ao longo de 233 anos. Ou seja, algum acréscimo, alguma alteração. Isso ocorreu 27 vezes em 233 anos. Aqui, em meros 34 anos, 131 mudanças. Não é moleza. Mas entra a causa. A carta nos Estados Unidos é uma carta de princípios. São 7 artigos. Somente 7 artigos. São princípios. E princípio, você não deve ficar mudando. Se você mudar, você vai fazer uma outra Constituição, porque é um princípio. E aí você tem as emendas, que são também, muitas delas, a maioria é antiquíssima. Muitas delas do começo do século XIX. As famosas primeira e segunda emendas, né? Elas ocorreram pouco tempo depois do texto constitucional. Então é muito tempo sem mudança. São mudanças ocasionais. No Chile, foram 60 mudanças desde 1980. Só que é o seguinte, veja como não basta olhar o número. No Chile, as mudanças, na verdade, significaram quase que um reescrever. Porque é só olhar a história. É uma Constituição de 1980, ou seja, o governo Pinochet
no ápice de seu poder, sem muitas restrições, sem muitas amarras, sem muitas pressões externas. É verdade que ele já lidava com algumas pressões dos Estados Unidos, em razão da morte do Orlando Letelier, que foi assassinado nos Estados Unidos pela polícia política do Pinochet. Eles realizaram um atentado contra ele nos Estados Unidos. E veio o governo Jimmy Carter, que passou a pressionar as ditaduras sul-americanas, cortar recursos materiais, ajuda material, ajuda financeira e também ajuda diplomática. Mas ainda era um Pinochet com poder imenso. E essa carta foi modificada várias e várias vezes. E hoje é uma Constituição muito diferente que agora poderá ser modificada. Eu digo poderá porque dependerá da posição dos eleitores chilenos, que em referendo dirão se aceitam ou não o texto que foi aprovado pela Assembleia Constituinte. E aí, o exemplo chileno é importante, porque a nova carta, esta que está proposta para os chilenos, é muito ruim. É impressionante. Devia ser um momento assim especial, né? De gente inspirada, que trabalhasse com inteligência, olhando para toda a sociedade chilena e suas peculiaridades. Um momento histórico, romper com a carta dos tempos do Pinochet. E, no entanto, fizeram um festival de oba-oba, um festival delirante, e pariram um texto lamentável. Ruim, ruim, ruim demais. E hoje as pesquisas mostram que os chilenos dirão não. Isso pode mudar. Se disserem não, terão de escrever outro texto. Tomara. Tomara que os chilenos digam, em sua maioria, digam não. E eles tenham de escrever um outro texto e façam algo melhor. Algo que o Chile merece ao livrar-se de uma das heranças daquele período terrível que foi a ditadura de Pinochet. Ah, mas o Chile cresceu economicamente. O Chile teve momentos de crescimento econômico quando o cobre ganhou muito valor no mercado internacional. O tempo passou, houve modernização na economia chilena, mas o grande parâmetro é o cobre, o preço internacional do cobre. A economia chilena continua dependendo muito disso. E, por outro lado, independentemente do que aconteceu na economia, muito festejada por alguns, né? A previdência privada, a eliminação da previdência pública, isso está provocando um drama extenso no Chile, atingindo milhares e milhares de pessoas que envelheceram sem recurso. Não tem aposentadoria, não tem mais a poupança, porque teve de usar, porque senão não tinha nem como comer e comprar remédio, e hoje não tem ganho algum. Então, a Constituição chilena foi mudada menos vezes do que a nossa, mas as mudanças foram radicais durante aqueles anos pós-Pinochet, até agora, quando fizeram esse novo, horrível, péssimo texto, que será apresentado à população chilena para que ela diga sim ou não. Então, às vezes você conclui que a Constituição que você tem é ruim, mas ao partir para a aventura de escrever uma nova carta, faz algo muito pior. Na Alemanha, 60 vezes desde 1949. E aí, claro, vale
considerar que houve a reunificação, e a reunificação obrigou a muitas mudanças no texto constitucional. Em Portugal, desde 78, a carta foi promulgada 4 anos depois da Revolução dos Cravos, né, que ocorreu em abril de 74, 4 anos depois, um novo texto, e ele teve apenas 7 modificações. E os mexicanos reformaram sua Constituição 251 vezes num período de 105 anos. É uma carta de 1917 e é claro que teve de ser modificada. Em 1917, o México ainda estava naquela instabilidade tremenda. Foi antes da morte do Zapata, antes da morte do Pancho Villa e antes da consolidação do PRI, que ficou 70 anos no poder, né? Antes da nacionalização do petróleo, ou seja, uma carta obsoleta. Então é claro que ela teve de passar por várias mudanças. O mais importante não é o número de mudanças, é o respeito à Constituição, o cumprimento da Constituição e a possibilidade de que as mudanças sejam feitas para melhorar a carta e não para torná-la ainda pior ou mais confusa. Nos Estados Unidos, surgiu um movimento no judiciário com um grupo de doutrinadores e de juízes que tem, inclusive, representação na Suprema Corte, e eles acham que a Constituição ela deve ser interpretada subjetivamente e adaptada aos novos tempos. A maioria na Suprema Corte, felizmente a maioria, não concorda. A maioria na Suprema Corte diz não. O texto é aquele. E a nossa missão, a nossa função é proteger o texto e julgar de acordo com o texto. Acabou. Nós não somos legisladores que usaremos julgamentos para modificar o texto. Porque, é claro, é um texto do final do século XVIII, que só atravessou todo este tempo porque é uma carta de princípios. E por ser uma carta de princípios, mostrou-se atemporal, ou relativamente atemporal, mas capaz de permanecer válida e importante, relevante e razoável por um longo período de tempo, por muitos e muitos anos, por séculos, porque é uma carta de princípios. Mas aí há aqueles que não gostam de alguns daqueles princípios, mas, claro, sabem que não há clima, ambiente para mudanças drásticas nos princípios. Uma coisa é emendar, outra coisa é revogar um princípio, um dos 7 artigos. Aí você tem que escrever outra carta. Então, inventaram essa história do texto subjetivo, da interpretação que pode modificar a essência do texto para adaptá-lo à nova realidade social. Isso é criminoso. Tenha coragem e proponha que se escreva uma nova carta. E não há a menor dúvida, se os Estados Unidos se aventurarem a um novo texto, eles vão produzir uma Constituição muito, muito pior do que a original. Vão fazer uma porcaria. Aqueles princípios, se modificados, haverá uma Constituição típica destes tempos agora, compatível com esses tempos agora, mas que será corrosiva. Corrosiva. Podendo levar, inclusive, a novos grandes movimentos por secessão nos Estados Unidos. É grave a coisa. Então,
sem coragem para um passo tão ousado e que seria um desastre, eles tentam modificar com interpretações judiciais. Usam julgamentos para tentarem modificar o texto. Felizmente, hoje, na Suprema Corte, a maioria é contra esse procedimento, que tem adeptos no Brasil. O Barroso é um deles. O Barroso gosta da ideia de uma Constituição sujeita a interpretações criativas, que possam adaptar o texto original a novas visões. O problema dessa gente é que, quando confrontada com uma simples pergunta, mas de quem é a visão? Essa nova visão, que deve ser considerada na interpretação do texto, ela é de quem? Ela é da sociedade? Ela é da maioria esmagadora dos brasileiros? Ou é de uma minoria que se julga iluminada, que se julga vanguarda dos povos, portadora das virtudes, e, portanto, deve ser ela a que interpretará o texto de acordo com o que considera ser a nova realidade. Isso é afronta à democracia. Isso é que é sério. Não é o número de vezes que uma Constituição é emendada. No Brasil, claro, até por ser um texto, insisto, que abarca o mundo, que quer tratar de tudo, permite anacronismos, expõe situações em que o texto se mostra obsoleto. Tudo bem, que venham as emendas, as regulamentações. Só que aqui virou um troço de maluco. O teto de gastos, por exemplo, não deveria estar na Constituição. Ele pode ser considerado ou desconsiderado como política de Estado. E não imposto como parte do texto constitucional e, portanto, só revogável pelo próprio Congresso em votações que exigirão pelo menos 308 votos duas vezes na Câmara, pelo menos 49 votos favoráveis duas vezes no Senado. Isso não tinha de estar na Constituição. Esse pacote de benefícios, isso não deveria nunca ter sido por intermédio de PEC. É que houve razão política para isso. Até para bancar a ideia da situação emergencial, para que não houvesse incompatibilidade entre a liberação dos benefícios e a legislação eleitoral, o que poderia ser perigoso para a candidatura do Bolsonaro. Então, fizeram via PEC. Mas como pode constar do texto constitucional um negócio com data de validade? Ó, isso aqui vale até dezembro. O que isso faz no texto constitucional? Isso é o oposto, é o avesso da ideia de que o texto constitucional deve ser, na medida do possível, perene, duradouro. Como é que você enfia no texto constitucional um negócio que é para durar meses? O que faz isso no texto constitucional? Então isso de fato é uma aberração. Agora, o mais perigoso não é isso. Porque esse troço entra, acaba. Aquilo que é perene, que é permanente, que é o caso do Auxílio Brasil, aí você só vai ter as variações de valor, vai fazer adequações, quem pode receber, quem não pode receber, vamos ampliar, vamos diminuir. Aí vai depender dos diversos governos nos próximos anos. Agora, o perigoso não é o número de emendas, de mudanças. O perigoso
é o desrespeito ao texto constitucional. E muitas vezes, esse desrespeito ao texto constitucional, por incrível que pareça, ele é realizado, ele é operado, ele se concretiza com o carimbo de ação legal. Muitas vezes referendada pelo Supremo e muitas vezes realizada pelo Supremo. O Supremo ganhou tal protagonismo, tal poder, que a ideia atraente para qualquer juiz de poder legislar, de poder estabelecer novas referências legais e até constitucionais, usando para isso julgamentos. Às vezes, coisas banais, como o julgamento de um habeas corpus, o pedido de um habeas corpus, a avaliação de um pedido de habeas corpus. Isso é perigoso. É perigoso também quando o Congresso Nacional ignora princípios elementares da Constituição, como dissemos aqui várias vezes: transparência, publicidade, possibilidade de fiscalização no caso de emendas, ou seja, no caso de uso do dinheiro público. Isso é grave. Quando liberdades individuais são ameaçadas, sendo elas garantidas no texto constitucional, não estamos falando aqui de defesas filosóficas, mas da defesa que a Constituição atual faz da liberdade e de direitos individuais. Quando esses direitos são atacados, quando conceitos inevitavelmente subjetivos e dependentes de critérios pessoais viram normas, é o caso da desinformação. Não se trata da velha e boa punição à mentira, da velha e boa punição à calúnia, à injúria, à difamação. O que eles estão construindo é um arcabouço legal sem base na lógica para coibir linhas de pensamento, para coibir qualquer pensamento que seja diferente, que se oponha, que seja antagonista daquele pensamento que julgam eles é o portador das virtudes. É a bandeira dos neo-iluministas. Isso é grave. É aí que a Constituição é ameaçada. Não no número de emendas. Algumas emendas são péssimas. Algumas não deveriam estar lá, como citamos aqui. Esse pacote de benefícios não deveria ter sido aprovado via PEC. E sim pelo caminho normal, tramitação normal. Teto de gastos deveria ter entrado na legislação ordinária, removível como tal, e não na Constituição. Há muita coisa a ser regulamentada, muitas emendas pioraram o texto, mas a grande ameaça está no desrespeito, na modificação, no ataque a princípios elementares da Constituição. E o que é pior, ataques silenciosos que pegam a nação desprevenida, como quase sempre, Ronald.